esse ano, as exportações em geral de petróleo caíram muito. A gente está com uma previsão de que as exportações brasileiras esse ano devem cair 4%. Elas não vão aumentar, porque tem um problema do minério, caiu o preço do minério, o preço do petróleo de uma forma continuou, mas a Petrobras começou a refinar mais e parou de exportar. Ela começou a refinar muito mais, parou de exportar e caiu muito o petróleo, porque hoje acho que é 25% da pauta, não, 1/3 da pauta brasileira, 33% da pauta brasileira, é minério, petróleo e lavouras temporárias, que é café, soja, 1/3. É isso. Minério e petróleo é 25% da pauta brasileira. 5 empresas no Brasil exportam 25% da pauta brasileira. 5 empresas. Entre elas a Vale, a Petrobras, a Bunge, a Embraer e uma outra mineradora que eu não consigo lembrar o nome. Tá? Então, é isso que a gente tem. Né? Bom, o que a gente definiu como monitoramento, que são mercados que a gente vai ficar permanentemente monitorando, e, de alguma forma, todo ano a gente vê para que ele pode entrar no consolidação. Né? Então, é Alemanha, Argentina, Cuba, França, Japão, Paraguai, Reino Unido, Uruguai, Venezuela e Panamá. Vocês vão ver que todos os da Europa estão aqui. Por uma razão que a gente não deixa eles se resolver, porque as medidas protecionistas estão cada vez maiores na Europa, eles estão não só na Europa, mas a gente sabe que mas na Europa muito mais forte. Né? Então, isso aqui é monitoramento. Esses mercados de consolidação, a gente está esperando uma reação de 1 a 2 anos. Bom, aí vocês podem perguntar, mas como que você chegou e falou assim que na Colômbia é máquinas e equipamentos? Por que tem que ser máquinas e equipamentos na Colômbia? Não pode ser moda, vamos dizer, vamos imaginar. Aí, o que eu tenho aqui? A gente tem uma estratégia para exportações brasileiras para a Colômbia. Tá? Isso aqui é um pedaço do material. Esse material aqui é um estudo que está interno, que deve ter o quê? Umas 150 páginas sobre a Colômbia, especificamente só sobre a Colômbia. E ele, quando a gente apresentou para a diretoria, esses slides deviam ter uns 80 slides. Ele está um pedacinho resumido. Então, como é que a gente faz essa estratégia? A gente parte desde lá da como é que é a estrutura produtiva da Colômbia, qual a previsão de crescimento da Colômbia, inflação, população, classe média, classe... A gente vai abrindo até daí entrando nos complexos, para ver posicionamento de complexo, como é que a gente está, quem são nossos principais concorrentes. Então, isso aqui é só para apresentar um pedacinho do que a gente faz lá. Tá? É só a parte mais de posicionamento de complexo que eu quis apresentar aqui. Ok? Bom, quanto tempo eu tenho? Tem tempo? Eu tenho tempo. Bom, o que é isso aqui? Bom, em termos de intensidade tecnológica, o que o Brasil está exportando para o mundo, como é que o Brasil se posiciona na América do Sul? Né? Porque a primeira etapa é olhar a Colômbia na América do Sul. Como é que é, por exemplo, a gente sabe que a Colômbia é o segundo país mais populoso da América do Sul, a terceira economia hoje, e provavelmente nos 3, 4 anos a seguir, aí, eles devem passar a Argentina. Eles devem passar a Argentina, deve ficar a segunda economia da América do Sul, perde só para o Brasil. Só que, e aí a gente tem uma oportunidade com a Colômbia, mas pode também ter a gente tem que pensar muito bem como é que a gente vai trabalhar. Porque a Colômbia, a gente estava levantando alguns acordos, não só a Colômbia, mas o Peru, o Chile, mas a Colômbia ela já vem negociando acordos com a Índia, já está fechando um acordo com a Coreia, vai fechar um acordo com o México, TLC, livre comércio. Já tem com o Peru, com todos eles ali. E ele sendo uma... Vamos pensar o que pode acontecer daqui a 10 anos, 15 anos. Né? Sendo a segunda economia na América do Sul, com esse monte de acordos. Esses acordos previstos até 2020, que eles podem ampliar o número de acordos. Né? Com os Estados Unidos, eles já têm um acordo, né, com os Estados Unidos. Vão fechar o Acordo Pacífico, que é México, Colômbia, Peru, Chile, todo mundo ali. Né? Vai fechar um TLC ali, está fechando um TLC ali. Está em negociação com a China, não sei se a Colômbia vai conseguir, por causa da mão americana ali, eu não sei se vai conseguir alguma coisa de acordo ali. Mas a gente pode pensar o seguinte, eles são o segundo país mais populoso da América do Sul, talvez se torne a segunda economia daqui a 5 anos, e tem esse monte de acordos. Para onde será que vão as multinacionais daqui a uns 15 anos? Quem vai ser plataforma de exportação na América do Sul?
será que vai ser o Brasil? Nossa, nós temos um mercado interno grande. Mas quando ele começa a fechar esse monte de acordo, ele amplia, que a gente chama assim, amplia o mercado, né? Se a gente somar Colômbia e Peru, que é um do lado do outro, a população dos dois ali já dá acho, quase 50 milhões. Aí tu vai já juntar Estados Unidos, México, já começa a fazer... Então, a Colômbia já é um país um pouquinho melhor industrializado que os outros. Ela tem uma indústria têxtil mais eficiente, sabe? Então, ela vem... Acho que a Marco Polo está lá já na Colômbia, né? Então, se a gente começar a pensar o posicionamento desses países aqui dentro, eu estou pensando para daqui a 15 anos. Quem vai ser? Porque hoje a gente talvez está disputando plataforma de exportação com o México. É o Brasil ou o México. A multinacional muitas vezes fala assim, vou botar aqui, vou fazer lá. Não. Só que daqui a pouco a gente pode estar disputando com a Colômbia. E aí ele pode fazer da Colômbia para o Brasil. Como vai fazer isso? Como uma vez lá na Apex, até ontem eu estava conversando com o Ricardo Schaeffer, né? Em 2002, quando deu o boom dos preços das commodities e o crescimento muito forte dos preços das commodities, a gente tinha a sala lá no CNC ainda, era uma salinha pequenininha, sabe? Não sei o quê. Eu chamei o Ricardo e falei, Ricardo, eu acho que a gente vai ter uns 10 a 15 anos para resolver esse problema. Porque enquanto o guarda-chuva do preço das commodities estiver segurando, né, a gente resolve dá para resolver alguns problemas internos aqui com a nossa manufatura, de exportação de manufatura. Se passou, parece, os 10 anos, alguns a gente resolveu, outros a gente ainda está lá atrás, sabe? Não sei se a gente tem mais 10 anos, mais 15 anos. Não sei quanto tempo a gente tem. Mas os 10 anos já foi perdido. Pelo boom do preço das commodities. Bom, enfim, em termos de intensidade tecnológica, a América do Sul importa do Brasil o que a gente chama de manufaturado intensivo em escala. É que aqui tem, por agregação tecnológica, a gente tem os primários, são os piores, né, da ordem crescente, primários, intensivos em recursos naturais, intensivos em trabalho, né? Aí vem os escalas, fornecedores especializados e P&D. Fornecedores especializados são máquinas e equipamentos sob encomenda. São coisas, máquinas e equipamentos sob encomenda. Aqui, escala, tem muito automóveis, autopeças, siderurgia, está tudo em escala, né? Trabalho está toda a pauta de calçados, textos, confecções, estão todas elas em trabalho. E P&D, química fina, ônibus está em escala. Química fina, eletroeletrônico, estão todos eles em P&D, intensivo em P&D. Isso aqui é para ver o tipo a competitividade daquele produto. O Brasil, 36%, agora em 2011, era escala. Só que a gente já tem um intensivo em recursos naturais aqui, inclusive na América do Sul, que é quase 16%. Inclusive na América do Sul. Depois a gente tem fornecedores especializados, que é esse 14% aqui, e aí a gente vai com 13%, que é trabalho. Não, trabalho. Só que para o mundo dá 64%. Em torno de 64%, 63% mais ou menos, primários e produtos sensíveis a recursos naturais. Esse 16% aqui é muito petróleo. Isso que o pré-sal não está funcionando. Esse petróleo não está do pré-sal ainda. É muito petróleo bruto. Bom, quem são os principais maiores fornecedores da Colômbia? A gente analisa, os Estados Unidos é o maior deles, China e México. Veja que o México, olha aqui na Colômbia já. E ele aparece muito forte na Colômbia. E começando a entrar um pouquinho na Argentina e no automotivo, autopeças. Que, se a gente olhar essa parte aqui, esse 36% que é o nosso manufaturados de tecido em escala, na América do Sul, é muito autopeças e automóveis. E é onde o México está atuando dentro da Colômbia. É exatamente nessa parte aí. O Brasil é o quarto fornecedor, só que com uma diferença muito grande tem uma concentração aqui, né? Estados Unidos, China e México. Né? Em termos do que a Colômbia importa, 42% é máquinas e equipamentos que eles exportam, e aí é um dos nossos que eles importam, um dos nossos posicionamentos na Colômbia é máquinas e equipamentos, só pela pauta do que ele importa. Né? E aí a gente começa a ver, em termos de empresa, número de empresas, segundo
Nós temos quase em torno de 1.300 empresas exportando máquinas e equipamentos, né, para aquele país. O casa e construção, aqui é uma coisa de market share, e aí vocês vão ver dois gráficos. Um gráfico que a gente fala assim, o complexo casa e construção, o que é, quem está melhor, os países estão melhor posicionados ali, e um outro, no complexo de casa e construção, aonde o Brasil tem oportunidade. Porque tem coisas que o Brasil não tem oportunidade. Não adianta a gente querer forçar em algumas coisas que a gente não vai conseguir se posicionar em alguns mercados. Então, se a gente olhar o complexo casa e construção, a China, ela tinha 22% do mercado, hoje tem 37% do mercado colombiano. 37%. Isso é em 2011. Talvez 2012 chegue perto dos 40%, na tendência que vai. Então, todo o complexo de casa e construção, que aí é móveis, móveis está ali dentro, tem alguma coisa de plásticos, coisas de casa, mesmo e para construção civil. 37% é chinês que está entrando na Colômbia. E não tem acordo com a Colômbia. Não tem TLC. O Brasil é o roxinho. Tinha 8%, está com 5% só, nos últimos anos. Quem segura, quer dizer, todo mundo perdeu um pouco e a China ganhou. Aparece aqui algumas coisas das zonas francas colombianas que elas vendem ali interno. Só que se a gente pegar só o que a gente tem oportunidade, melhora um pouquinho a posição do Brasil, que dá em torno de 17% da pauta, é onde a gente tem oportunidade. Então, aonde a gente tem oportunidade, a gente consegue ainda se manter a nosso market share na Colômbia, que são os produtos que a gente consegue vender, que a gente tem oportunidade para a Colômbia. Só que o chinês continua com aqueles 37% deles. Né? Hoje eu costumo falar assim, não sei se vale a pena olhar a estatística da China assim, em termos de comércio exterior, porque no final a gente fala assim, a gente vai concorrer com eles. Eles são nossos concorrentes? Pergunta para o calçadista se é o chinês o concorrente dele hoje. Ele vai falar assim, não, é o italiano, é o espanhol. O chinês hoje, se a gente pensar assim, ele causa um problema para a dinâmica interna mas como concorrente externo, a gente tem que falar um pouquinho, bom, e aí? Sabe? Nós vamos ter. E concorrente é que a gente tem capacidade de concorrer. Ele é concorrente, nós temos capacidade de concorrer com o custo do sapato chinês, que já está saindo da China, já está indo para o Vietnã, porque já está ficando caro na China. A Nike, as grandes empresas, as grandes multinacionais já estão enfiando tudo no Vietnã. Imagina quanto é que deve ser o custo do Vietnã, se da China é caro. Então, já tem uma coisa ali, a gente tem que, de vez em quando, se perguntar, então, se a China é realmente o nosso concorrente. Bom, em termos de... o que a gente está vendo lá? Seria móveis, a parte de obras de pedras, madeira, né? Produtos de madeiras e sisal, cabos. Eu vou passar esses outros complexos, eu vou direto no complexo máquinas e equipamentos também, porque senão a gente vai ficar muito tempo aqui. Máquinas e equipamentos. E aí a gente vê os Estados Unidos, que perde posição na máquinas e equipamentos, e quem vem ganhando são os chineses. E olhem a curva, principalmente essa parte aqui, dos mexicanos e dos americanos. Elas são espelhos, em termos de market share. Então, pode ser uma parte das empresas americanas que pararam de exportar via Estados Unidos, estão abastecendo via México a Colômbia. Mas o que é interessante aqui é que o Brasil, né? Aqui o Brasil é o rosinha aqui, ele era o segundo fornecedor em máquinas para a Colômbia. Tinha 10% do mercado de máquinas da Colômbia, das importações. Hoje, ele está com 3%, em termos de market share. O chinês, ele tinha 7%. Ele foi para 16%, o americano perdeu um pouco, mas essa perda do americano parece que foi um pouco compensada por mexicano. É isso que a gente tem que tentar recuperar um pouquinho dentro da Colômbia. Porque se a gente está falando que a Colômbia vai ser a segunda economia do mundo, a segunda economia na América do Sul daqui a 5 anos, a gente tem que olhar ele um pouquinho com mais carinho. Não só a Colômbia, mas como o Peru. Em termos da onde é que a gente tem oportunidade, melhora um pouquinho a posição do Brasil, né? Que aí vai de 10 para 7, cai menos, na verdade.
E isso aqui, agora eu vou listar, depois vocês não podem ver isso aí, que são todos os que a gente achou de máquinas e equipamentos que a gente tem oportunidade para vender na Colômbia. Está detalhado ali. Com o quanto que é o valor do mercado, quanto que o Brasil está posicionado lá. E a gente, são todos muito pouco que a gente se posiciona lá, né? Autopeças, né? Máquinas e aparelhos para fechar, recipiente, veículos de carga, geradores, transformadores elétricos, compressores de bombas, né? Aparelho dispositivo, ferramentas, geradores, aquecedores, tratores, ônibus, já o Marco Polo está lá, né? Isso aqui são todas as oportunidades que a gente tem em termos do nosso complexo lá da Apex. Você vai falar assim, não, mas ônibus não é máquinas e equipamentos, mas a gente trata dentro da Apex como máquinas e equipamentos. Autopeças a gente está tratando como máquinas e equipamentos. Né? Mobiliário cirúrgico, que a gente trata, isso aqui é a BIMO. Né? Bom, enfim, máquinas para couro e calçado, que tem aqui alguma coisa, máquinas para uso agrícola. Então, aqui tem o que a gente achou como oportunidade na Colômbia. Bom, e aí a gente foi abrindo, a gente abre uma por um desses aqui, a gente vai abrindo no texto. Então, quem está lá, quanto que o Brasil cresceu, onde é que está, quem são, e a gente vai abrindo. Então, o texto é uma coisinha um pouquinho grande, eu vou passar aqui, que eu queria... Quais são o que a gente chama código dos produtos? Então, dentro de autopeças, a gente tem bombas para combustíveis, espelho retrovisor, freios, cinto. Isso aqui é que a gente abre. E a gente entrega. Está aí. Isso aqui que tem oportunidade na Colômbia. E a gente fez para todos aqueles países que a gente chama a desenvolver e a consolidado. Né? Desenvolvimento e consolidado, a gente tem um textinho para cada um deles. Hoje, o que a gente está fazendo em termos de Colômbia? A gente vai aprofundar mais ainda esse máquinas e equipamentos. Provavelmente agora em fevereiro nós vamos fazer uma missão de 20 dias na Colômbia para começar a conversar com as montadoras. Vamos lá conversar com a montadora. E aí? De onde é que vocês compram? Como é que é? De onde é que vem? Por que é mexicano? Vamos conversar com os revendedores de... Estou fazendo casos de autopeças. Os revendedores de autopeças não originais, né? Só revenda. Vamos lá conversar. Vamos atrás máquinas e equipamentos para a BIMO, que é a médico odontológica. Eles são muito dependentes de certificações. Eles precisam das certificações. Vamos no governo e falar assim, o que precisa para vender médico odontológico aqui? Então, a gente vai ficar uns 20 dias lá para detalhar cada um desses setores e tentar trazer a informação mais esmiuçada. Então, a gente está nessa fase de abrir mais ainda isso, porque a gente definiu máquinas e aí a gente começa a trabalhar dentro de máquinas o que a gente vai ter de oportunidade. Bom, eu vou passar, porque eu não sei quanto tempo. Tá. Tem um pouquinho do panorama do Rio Grande do Sul. Tá? O que está acontecendo, os principais exportadores, o Rio Grande do Sul é o quarto, já teve, acho que, em terceiro. Claro que Rio de Janeiro, aqui a gente sabe que é só petróleo, praticamente. Né? Então, a questão do petróleo ajudou um pouco. A gente está prevendo uma queda de 8,8 nas exportações do Rio Grande do Sul esse ano, em torno de 8,8, é a previsão que a gente tem. Né? Um pouquinho mais profunda aqui do Brasil. O Rio Grande do Sul tem, muitas vezes, quando o Brasil cai, ele cai mais, quando o Brasil sobe, ele sobe mais. Ele é mais volátil que o Brasil, até porque, muitas vezes, tem muito produto agrícola, e daí a questão da preço, de safra, de ano, sabe? Ele acaba influenciando toda essa volatilidade. Os principais produtos em termos de atividades CNAE, né, que é a Classificação Nacional de Atividade Econômica, que o Rio Grande do Sul exporta. Lavouras temporárias, a gente sabe que era o quinto, virou o primeiro, e tem um grande demandante disso, que a gente sabe que é a China. Né? Isso aqui é basicamente soja. Né? Carnes, primeiro, segundo. Óleos vegetais era o sexto, foi para quarto em termos de participação. Calçados era o segundo, foi para sexto. Então, tem um processo de... parece que foi dois processos. O primeiro processo é as empresas calçadistas irem para o Nordeste. Então, tu perde um pouco aqui. E o que está acontecendo hoje é que nem o Nordeste consegue segurar o custo. Aí elas começam a ir para onde? Para a América Central. Tem um segundo movimento. O primeiro movimento sai daqui e vai para o Nordeste, o segundo movimento vai para a América Central. Vamos tentar entender. Por que elas estão indo para a América Central? Né?
não é só o custo da mão de obra. Claro, o custo, essa indústria leve, diferente de tratores que estava aqui, que precisa de tecnologia, precisa de mão de obra qualificada, a indústria leve ela desmonta rapidamente, vai e monta no lugar, porque ela não tem essa necessidade de escala, de P&D, ela precisa do custo da mão de obra. Ok, República Dominicana, Nicarágua, tem um custo de mão de obra mais barato, só que tem um grande ajuda nisso tudo. Tem um acordo comercial com os Estados Unidos, TLC. E quem está indo para lá está exportando só para os Estados Unidos. E tem uma logística fácil. Quem vai para lá não é para exportar sapato a Dumont, que são sapatos de outro padrão. Quem vai para lá é para posicionar, e a gente chama de private label, que é o sapato sem marca. Né? Bom, em termos de tratores, cresceu um pouco. Bom, principais destinos. América do Sul, ainda é o primeiro destino. Ásia era o quarto, foi para a segunda, mas já estava bem próximo agora no final de 2011. Talvez passe em 2012. Isso aqui é os dados de 2011. Como a gente está no final de 2011, não fechou o ano ainda, a gente não pegou. Tá? Porque a gente sabe que está tendo um problema aí com a Argentina. Então, a Argentina está dando um probleminha e ela acaba diminuindo a participação da América do Sul. A China cresceu em torno de... Ela tinha 6% em 2006, hoje é o principal destino das exportações do Rio Grande do Sul é a China, desbancou os Estados Unidos. Né? Ela, podemos dizer aqui que ela cresceu 34% ao ano, e em 2011, 41%. É um grande consumidor de recursos naturais. Né? Só que ele consome recursos naturais, mas tira alguns mercados dos intensivos em trabalho, e agora está começando a tirar alguns mercados do intensivo em escala, e está espirrando para outras agregações tecnológicas. Bom, e aí a gente vê essa perda da participação dos setores intensivos em trabalho, que em 2013 era 30% das exportações do Rio Grande do Sul era intensivo em trabalho, 30%. Hoje é 16% e a tendência é declinante. Né? O que é que ganhou? Margem, recursos naturais e primários, que é essa fatia aqui de baixo, que acaba aumentando. Que é esse movimento China. Né? Esse movimento China de dou aqui, mas pego com outra mão. Dou um pouquinho, mas pego com outra mão. Né? Bom, em termos de intensidade tecnológica, que a gente exporta, a China, o que o Rio Grande do Sul exporta para a China é fundamentalmente primários intensivos em recursos naturais, 90%, é só isso. Na Argentina, tem os escalas, aqui, que aí aqui deve ter alguma coisa de autopeças, até componentes de tratores, partes de tratores, é escala, porque não é seriado, né? Seria mais, não é fornecedor especializado. Né? E aqui a gente vê exatamente que 50% aqui nos Estados Unidos era trabalho, que eram os calçados, e hoje já tem 27%. E o fôlego, como a gente está falando, está saindo uma parte daqui, está indo para Guatemala, e aí está indo via por lá. A tendência é diminuir isso também, esse intensivo trabalho. Bom, eu vou tentar passar bem rápido, porque eu não tenho mais muito tempo mesmo. Eu fiz uma apresentação longa para deixar aí para vocês. Eu tentei detalhar cada um desses produtos aqui do Rio Grande do Sul. Então, a gente tem lá... Eu quis tirar o complexo soja por intenção. Eu falei, tira o complexo soja, porque ia aparecer muita coisa de soja, e a gente tem quase um único comprador no mundo, assim, que hoje vem comprando, que é a China. Né? Então, eu tirei a parte do complexo soja. Mas, de modo geral, o que a gente vai ver aqui é toda essa parte de alimentos, ele está muito centrado na Ásia, no Oriente Médio e alguns países da África. E toda a parte de tratores, ferramentas e talheres, calçados já está um pouquinho mais, também tem alguma coisa em outros lugares. Autopeças, ônibus, móveis, já fica aqui para dentro da América do Sul. E eu selecionei exatamente os países que estavam ali, a gente selecionou só os que estão a desenvolver e consolidados. Então, os que estão na rebarba, é onde que vão ter ações mais fortes. Né? Então, arroz. E aqui estão todos os SHs que a gente está falando. Arroz, a gente está falando desse tipo de arroz. Ok? Então, tem lá... o Rio Grande do Sul exporta basicamente, se a gente for ver aqui, ó, basicamente para a África. Né? Sendo que 27% do que a gente exporta para o mundo está na Nigéria, em 2006 era 40% esse valor, ela ficou com 8%, mas está muito focado na África, as exportações. A gente
vê alguma coisa com Angola, né? África do Sul. Estados Unidos eu acho que não é, porque a participação brasileira é muito baixa. Então, quando a gente vê Angola é 9, Peru é 5, e a África do Sul é 8, e o Chile é alguma coisa com 5. Né? Porque a gente só selecionou dentro daqueles mercados que a gente considerou a desenvolver. Carne de frango. Veja aqui, Arábia Saudita, Japão, Emirados, Kuwait, Hong Kong. Aonde que vai a carne de frango? Do Rio Grande do Sul. Ásia, Oriente Médio. Ou seja, parece que tem uma distribuição regional por fator de tecnologias. Ou seja, tem lá os intensivos em trabalho, os intensivos e os primários e intensivos em recursos naturais vão para a Ásia, para Oriente Médio. Os com melhor agregação de valor fica aqui na América do Sul e que respinga alguma coisa na África. Parece que tem essa divisão das exportações do mundo. Então, a gente vê lá onde é que estão as oportunidades, Hong Kong, Arábia Saudita e China. E veja que, olha o tamanho de Hong Kong, das importações do mercado de Hong Kong e da China. Então, entra por Hong Kong para cair na China. Não é possível que Hong Kong coma tanto frango. Não tem como, sabe? Não é possível. Sabe? Então, ele entra por ali. Então, ali é o mercado de acesso chinês. Né? Carne de boi. Reino Unido, Angola, Cuba, caindo algumas coisas na Reino Unido, tem quase 1/3 das exportações, depois Angola e Cuba o resto. Metade das exportações de carne bovina industrializada está Reino Unido, Angola e Cuba. Aonde que a gente está vendo alguma continuar em Cuba, né? Emirados, mas muito pouco, Emirados é muito pequeno, né? Enfim. Vinhos. Vinhos, e aqui a gente não consegue diferenciar o que a gente chama de vinho de mesa com vinho que é granel. Né? Então, os mercados que aparecem aqui são muito mais de granel, por causa do volume. Né? Então, quando a gente vê o market share, são os mercados que a gente está posicionando granel. Agora, mesmo que a gente tem de informação, está entrando muito bem em Hong Kong. Né? Hong Kong, o Japão, agora tem alguma coisa entrando no Japão. Né? E eles estão com algumas ações pontuais, já está começando a entrar no Reino Unido. Já existem algumas ações no Reino Unido do vinho de mesa. Né? Esse aqui é o vinho granel, e aí a gente tem os Estados Unidos, Holanda, né? Colômbia, como os grandes compradores do vinho gaúcho. E a gente vê lá Hong Kong como oportunidade. Rússia é o granel. A gente sabe que vem de Rússia, porque o russo ele tem essa capacidade de beber. Né? Ele bebe muita vodka, vinho para ele deve ser o suco. Né? Então, leva o granel, que ele não tem problema. Para as mulheres, é. Bom, pedras preciosas. China compra metade das pedras preciosas no Rio Grande do Sul. Né? China, Hong Kong, onde tem as maiores oportunidades, volta a ser ali naquele mercado asiático. Índia adora uma pedra preciosa também. Trabalha muito bem pedra preciosa. Né? Plásticos, tem esse monte de plásticos. E aqui começa a aparecer, ó, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile e México. Aí começa a aparecer os mercados regionais, que aí já são produtos um pouquinho mais industrializados. Né? E aí a gente continua achando que China, um pouco em Angola, né? México. A China é muito difícil, pessoal. Tem que ser um padrão diferenciado. Né? Porque hoje, quando a gente fala se a gente vai concorrer na Ásia, a gente não concorre com a China, no fundo, na Ásia. Se tu quer vender uma máquina para a China, tu está concorrendo com o japonês, porque ele tem TLC ali, está integrado aquilo ali produtivo. A integração produtiva ali é muito eficiente na Ásia. Tem uma coisa... A China pega ali Vietnã, Indonésia, Tailândia, faz os produtos intensivos em trabalho e recursos naturais, entrega para a China. Aí você vai na Malásia, na Coreia, no Japão, eles vão trabalhar com os produtos com maior valor agregado, máquinas, P&D, entrega para a China. Então, quando você vai se posicionar na China, tu tem a concorrência da China e a concorrência dos vizinhos. Então, e aí, muitas vezes, a gente fala assim, a gente tem que melhorar a nossa pauta, a gente tem que agregar valor à pauta exportada para a China.
eu também gostaria de ter uma varinha e fazer isso. Muitas vezes a integração regional, a forma como está a distribuição produtiva ali naquela região, te cria barreiras que você não consegue se posicionar. Ou se você se posicionar lá em cima, e aí o volume vai ser baixo, não vai ter volumes muito altos, ou você vai se posicionar com alimentos mesmo, é o que está faltando ali naquela região. Com aquela população que eles têm, com o crescimento econômico que vem, vai faltar alimentos. Bom, calçados, passar rapidinho. Só queria mostrar uma coisa que depois eu vou deixar para vocês aí, a gente conversa. Partes de calçados. Esse dado me assustou quando eu olhei. Tá? 28% do que a gente exporta de partes de calçado, que exportou em 2011 de partes de calçados foi para a Argentina. 28%. A Argentina tinha 3%. Metade ia para a Alemanha. Eu olhei, eu falei, está errado esse número. Fui lá na planilha, voltei e olhei. Dobrou as exportações de partes de calçado do Rio Grande do Sul entre 2010 e 2011 para a Argentina. O que deve estar acontecendo lá? Alguém está produzindo lá. Exatamente. E o Rio Grande do Sul está fornecendo a parte. E esse parte aqui da Alemanha é fundamentalmente para calçados de segurança, que são de outro padrão, é outro nível. Bom, tem todos eles aí, como acabou o tempo, depois a gente pode detalhar na hora das perguntas, tá? E eu vou deixar isso aí para vocês. Eu sempre brinco assim, depois do churrasco, no domingo, dá uma olhadinha nas tabelas, aquilo ali, vai ser sono, né? Tá? Obrigado, obrigado.